propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Acho que já estamos ao vivo, né? Todos nos ouvindo, nos vendo. Manhã chuvosa de quinta-feira. Não existe situação mais propícia para a gente falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Bom dia. Primeiramente, eu queria agradecer, em conjunto com meus co-coordenadores, Tarso e Ana, a BPI, nas pessoas do presidente Gabriel Leonardo, dos diretores Érica e Rodrigo Ouro Preto, aos nossos palestrantes também, a Valéria e o Léo. Agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo e aprendendo matérias de suma importância para o dia a dia da propriedade intelectual e dizer que é uma satisfação retornar aqui para o segundo encontro científico de comissões de estudo. Essa comissão, para quem ainda não sabe, é uma comissão alternativa de patente que tem como objetivo discutir os impactos que as novas tecnologias que estão por aí em todos os lugares, é muito quente ultimamente com os chatbots de inteligência artificial, os impactos que elas exercem, né, na sociedade e como nós, né, operadores do direito, podemos protegê-las, né? O tema escolhido para esse ano foi como as patentes e outras formas de proteção podem incentivar a inovação e alterar as relações e experiências do dia a dia em um ambiente cada vez mais automatizado, convergindo esse conceito de automação para a inteligência artificial. Então, portanto, assim, as apresentações de hoje elas têm como objetivo entrar um pouco mais a fundo na proteção de tecnologias baseadas em inteligência artificial generativa, sem querer dar spoiler, mas a gente tem a inteligência artificial, ela pode ser generativa ou preditiva, a gente vai falar disso mais à frente. Fala um pouco do binômio, ferramenta e produto, né? Na verdade, o objetivo de proteção em si não é da ferramenta, não é do ChatGPT, vamos dizer assim, mas sim do produto, né? Daquela invenção oriunda e que utilizou aquilo como base para chegar a um resultado. A gente vai falar também um pouco de direito comparado, né? De como os outros países mais desenvolvidos, têm visto essa questão, né? Têm abordado essa questão ultimamente, e como o Brasil poderia aproveitar, né, esses entendimentos, né, no futuro bem próximo, e também mostrar tanto a visão do operador do direito, nós, agentes de TI, quanto do meio acadêmico e também como a indústria, né, tem absorvido e reagido a essas transformações transformações geradas pela inteligência artificial como um todo. Enfim, sem mais delongas, até porque as apresentações elas estão muito bem interessantes, do ponto de vista técnico e informativo. Eu passo a palavra para o meu co-coordenador Tarso, que vai apresentar os palestrantes do nosso painel de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar, então, um de cada vez, né? Eu vou apresentar primeiro a Valéria, que vai começar, depois eu apresento o Léo,
Eu pediria que todo mundo que tiver alguma pergunta já pode começar a lançar no chat, mas a gente vai tentar endereçá-las no final, tá? Para a gente também tentar organizar o nosso tempo da melhor forma possível. Então, começando pela Valéria, que é minha colega de doutorado, né, do Academia da NPI. A Valéria é graduada em Economia. Eu também dei uma resumida no currículo da Valéria, que é bem extenso, mas está lá no site, né, no cronograma do nosso evento de hoje. Quem quiser ler também tem um link com resumo, o CV completo da Valéria. Mas ela é graduada em Economia, com mestrado em Economia Industrial e da Tecnologia pela UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, como eu falei, doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação na Academia do NPI. Ela trabalhou no BNDES em funções de assessoria e gerente de estudos setoriais de política de inovação. Né? A Valéria também trabalhou no FINEP, chefiou o departamento e a superintendência de captação de recursos e trabalhou na criação dos fundos setoriais de ciência e tecnologia e atuou como analista de projetos e responsável por estudos sobre políticas públicas, financiamento e avaliação de projetos de inovação, inclusive na área de software e eletrônica. Então, Valéria, muito obrigado novamente por aceitar o convite em nome da comissão e o campo é seu. Você está no mudo ainda, Valéria, você está no Valéria. mudo, é. Está visível, está audível? Sim. Agora Sim. sim, né? Então, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu que agradeço pelo convite, né? Obrigada, enfim, vai ser um prazer compartilhar e a gente dividir opiniões e avaliações desse tema que é bastante instigante, né? Sempre que a propriedade intelectual, apesar dela ser um tema muito antigo, muito importante e muito resiliente, o surgimento de novas tecnologias, em especial as mais disruptivas, né, ao longo da história sempre criou muita expectativa, muita discussão e o debate sobre os instrumentos de propriedade intelectual, inclusive criando novos instrumentos como direitos sui generis, e inclusive incorporando novos campos do conhecimento, como no caso do software, biotecnologia genética, né? Enfim. Hoje a gente vai tratar especificamente da IA preditiva e generativa, né? Quais são as perspectivas em termos de regime de proteção. A minha abordagem complementa a do Leonardo, porque eu pego mais a experiência internacional e o debate que acaba sendo trazido por eles, né? Eu vou tentar não perder muito tempo. Isso aqui eu espero que vocês consigam enxergar alguma coisa, mas essa é a linha do tempo da inteligência artificial, desde os primórdios, lá com o De Bombe, do Alan Turing, no final dos anos da década de 1930, né, durante a Segunda Guerra, quando o termo foi cunhado na conferência de Dartmouth, enfim, uma longa trajetória até a gente conseguir realmente ver no mercado produtos, serviços de inteligência artificial. Eu coloquei aqui apenas alguns dos eventos, esses amarelos são, na verdade, as questões mais técnicas envolvidas, né, as redes neurais que estão sendo atualmente criadas, a parte branca são as políticas governamentais e a famosa carta aberta que a gente viu recentemente, primeiro encabeçada pelo Future of Life, que é uma instituição sem fins lucrativos que tem o Alan Turing, não, que tem o Elon Musk por trás, né, como patrocinador, e agora uma carta mais recente, desde a saída do Geoffrey Hinton, que era pesquisador-chefe do Google, mas eu quis colocar também em 2016 que a gente já tinha outras questões de cartas abertas. Essa preocupação da inteligência artificial ela sempre gerou muita preocupação e muito entusiasmo e muita apreensão. Eu coloquei vários produtos, eu não vou poder perder muito tempo neles, né, mas eu só quis ressaltar, em termos de planos nacionais, China, União Europeia começaram, Estados Unidos, na verdade, começou a definir políticas para estímulo à inteligência artificial com Obama, 2016, e, no período mais recente, a preocupação regulatória com relação à inteligência artificial, a iniciativa europeia, que se estende
desde 2018, com o pré-projeto, um rascunho de projeto apresentado em 2021, ainda não aprovado, que, quando aprovado, ainda deverá ser recepcionado pelas legislações nacionais. Enfim, é uma longa trajetória, a China correndo na frente, já tendo aprovado o projeto em 2021, da IA preditiva, e recentemente lançou um da IA generativa em um mês de consulta pública, mas já está praticamente funcionando, né, em operação e valendo. Né? A China tem corrido muito nessa coisa. Eu gostaria de lembrar o seguinte, apesar dessa longa linha do tempo, isso pode ser resumido em fases da IA. Né? Na verdade, um primeiro ecossistema, quando ela surgiu, a partir dos anos 50 e principalmente 60, foi estruturado um ecossistema público, né? Basicamente pela área de defesa, pelo DARPA, né? com os financiamentos concedidos pelo DARPA, e a definição das prioridades de pesquisa, e que sempre, então, ecossistemas foi uma coisa que sempre caracterizou o avanço da inteligência artificial, envolvendo empresas, no caso, governos, nesse período inicial, né? E envolvendo também uma série de empresas, na época, pequenas, nascentes, como IBM, a Rand Corporation, até startups que foram criadas, a Nuance Communications e a Dragon Systems, enfim, foi uma longa trajetória, a partir e baseada num tipo de inteligência artificial, numa abordagem de pesquisa que é a abordagem conexão simbólica. Esse período daqui, que seria do final dos anos 90 até 2010, meados dos anos 2000, início de 2010, seria um período que eu chamo de transição, onde o paradigma tecnológico estava sendo definido, onde você tem várias tentativas em termos da abordagem simbólica ou do conexionismo, que é a abordagem que está por trás dos sistemas de aprendizado profundo em redes neurais que a gente tem hoje no mercado, até a gente chegar com o surgimento da internet, o avanço da economia digital, num ecossistema privado, né? Basicamente baseado no modelo de negócio de plataformas digitais, que acabou sendo fundamental, tanto o desenvolvimento dessas novas redes neurais, avanços nas Convinet, onde o Geoffrey Hinton é uma figura bastante relevante no avanço do conhecimento científico dessa área, e aí surgiram esses vários produtos, né, nas redes sociais, nos assistentes virtuais, Siri, Alexa e todos os outros que a gente conhece, e os jogos, né, os campeonatos de jogos em Go, xadrez, superando o humano. Agora, o importante é ressaltar o seguinte, esse ecossistema, que foi o que consolidou a IA enquanto inovação, quer dizer, com produtos que efetivamente chegaram ao mercado, ela é de natureza fundamentalmente privada, coordenada pelo setor privado, pelas empresas conhecidas como Big Tech, são também as orquestradoras dessas plataformas digitais. E não por outro motivo, é um setor que, além da questão da regulação da IA, dos usos da IA, vem passando por muitos questionamentos ao redor do mundo pela questão do poder alcançado por essas empresas Big Techs americanas e chinesas. Sobretudo, essas duas regiões são o berço, que a gente diria, do avanço recente da inteligência artificial em termos de mercado. Tem que ser rápida, né? Então, esses sistemas são sistemas de aprendizado profundo, que é um subcampo do machine learning, né? do sistemas de aprendizado, que é uma parte, um subconjunto das técnicas, né? da inteligência artificial. Essa setinha aqui, na verdade, é para tentar ressaltar o caráter importante que eu acho que muitas vezes é esquecido pelas pessoas, né? Que é o seguinte, nada mais são do que modelos estatísticos matemáticos construídos em cima de arquiteturas de redes neurais, com programas e parâmetros definidos, né, pelo programador original, né, mas cuja característica principal é a capacidade o tal do aprendizado, é a capacidade de adaptação ao contexto dos dados, né? E, com isso, identificar padrões e fazer previsões e recomendações. As redes sociais e os produtos de plataforma digital nada mais são do que exercício disso, de previsões e recomendações. Preveem o que vamos comprar, recomendam o que vamos comprar, o que vamos ler, etc. Então, as dimensões cruciais são desse sistema, desse ecossistema montado, são as técnicas de inteligência artificial,
em redes neurais e com os vários tipos de aprendizado. Cada vez mais a gente tem várias tentativas de desenvolver novas arquiteturas de redes que acabam permitindo ganhos de funções, ganhos de eficiência e ganhos de aplicabilidade potencial, né? Então, fora isso, o conjunto de dados é também central e a capacidade computacional extrema, cada vez mais necessários. No entanto, os desafios são a opacidade desses modelos, né? Segundo os especialistas, eu cheguei a ler alguma coisa sobre, a opacidade desses modelos, a tal da caixa preta, o que significa? É que esses modelos não são totalmente explicados, nem para o próprio programador. O seu funcionamento é capaz de gerar surpresas, né? O próprio chat GPT, que a gente tem comentado tanto, né? Baseado no GPT 3, que é o tal do modelo propriamente dito, né? Ele foi descoberto pelos desenvolvedores que ele era capaz de criar os códigos rudimentares e com isso ocorreu avanço em termos de outras aplicações, em outros usos, em outras tarefas da inteligência artificial. E a questão que eu acho que com isso tem implicações grandes em termos da regulação, em termos da propriedade intelectual, é que a autonomia desses modelos dificulta a sua adequabilidade às regras e os requisitos vigentes, por exemplo, no sistema de patenteamento, onde, por exemplo, você tem que conseguir explicar a suficiência descritiva daquela invenção que sempre cria pontos um pouco obscuros num sistema com essas características. Aí a preditiva, ela é um sistema, são esses que a gente vê principalmente nas plataformas digitais, né, que conseguiram chegar nos mercados, que são da área de serviços e varejos, basicamente, ou setores com dados mais estruturados, como o setor financeiro, diferente do setor de saúde, que é caracterizado por dados absolutamente desestruturados, né? Então, tem aplicações muito específicas, né? Como eu mencionei já, previsão, recomendação, e são unimodais, né? Baseados em dados específicos, ou de imagem, ou de palavras, ou de pixels de imagens, enfim. E, com isso, com capacidade de realizar tarefas muito específicas, né? O sistema de imagem, de reconhecimento de imagem, visão computacional, que trabalha principalmente com as convinetes, né? As redes neurais convolucionais, que foram as que mais avançaram, e aquelas que eu mencionei lá do Geoffrey Hinton, e vem tendo grandes avanços, né? Todo mundo ouve isso com frequência, em termos de diagnóstico médico por imagem, etc. E as redes neurais recursivas, que são mais aplicadas atualmente para processamento de linguagem natural, reconhecimento de fala, mas que tem tido avanços, vinha tendo na IA preditiva avanços bem aquém da visão computacional. O padrão de inovação, como eu já mencionei, são os ecossistemas, né? E eu digo que há uma inovação aberta por trás, há uma complementariedade, porque os contextos, o contexto das plataformas, ele é um contexto multi-invenção, quer dizer, para aquilo que a gente tem acesso, há uma série de desenvolvedores nas plataformas do Google, da Amazon, etc., que contribuem com pedaços dessas inovações, que são pedaços com as suas respectivas invenções e que acrescem valor em termos dos produtos e serviços que chegam ao mercado, né? O padrão de apropriação, ele é um padrão, um regime tipicamente híbrido, né? Envolve inúmeros direitos de propriedade intelectual amplos e complexos, mas convive com o open source, né? Isso começou, inclusive, com as grandes empresas de plataforma, desenvolvendo bibliotecas de treinamento dos modelos na categoria gratuita, né? ou versões mais avançadas pagas, e isso tem sido importante tanto para mais aquisição de dados, que é o insumo central da inteligência artificial, e também para o treino dos modelos, né, para o aperfeiçoamento dos modelos. E, além disso, ativos complementares, que são essas bases de dados que são absorvidas pelas plataformas e mais uma série de outras instâncias que essas empresas usam. Elas têm forte articulação
com a academia, elas participam ativamente de congressos, publicam mais do que a grande maioria. Hoje em dia, Microsoft, Google, são empresas que publicam mais do que a maioria das universidades, eu diria que todas as universidades. Elas têm uma rede bastante ampla e isso contribui, e a maior parte desses avanços da IA ficam expressos em publicações apresentadas em congresso ou publicadas em veículos específicos, né? E vem sendo apontado como uma coisa importante e que avança muito é a questão da computação da nuvem, que permite prover uma série de serviços através da computação na nuvem, que eu vou avançar mais no item seguinte, e agora no último ponto. O modelo de negócios foi esse das plataformas, né? Principalmente as big techs americanas e chinesas, que foram centrais, porque uma plataforma, ela, ao mesmo tempo, eu digo que nós somos não só provedores de dados, como os ativistas normalmente dizem, né? Mas nós somos, a União Europeia sempre fala de virarmos provedores de dados brutos, um sistema semifeudal. Além disso, a gente é a cobaia, né? Nós participamos testando os sistemas. Na verdade, que as recomendações são ou não aceitas por nós, e isso é o teste, né? O teste desses sistemas e da eficácia, da acuracidade das provisões e recomendações, né? A tendência mais recente que a gente vem assistindo é essa da computação na nuvem. Todas as empresas Big Techs têm investido muito pesadamente, principalmente nessa ordem Amazon, Microsoft e Google, mas também outras empresas, IBM, Oracle, empresas que antes eram meio de fora desse esquema, porque são plataformas de computação na nuvem, né? E, então, a partir de alguns autores que falam cada vez mais que esses sistemas, essa computação na nuvem, ela seria um ambiente propício de você oferecer tudo como serviço, né? Tanto infraestrutura como serviço, né? Software as a service, como a própria inteligência artificial as a service, né? E dados as a service, e no caso que a gente vai ver os próprios modelos da IA generativa, que é essa fase que a gente chegou agora, né? Tem várias denominações, eu não vou repetir todas, mas elas estão aqui. Ainda não há um consenso, ainda não há uma convenção, eu chamo de IA generativa, mas existem vários autores com outras denominações, e elas são capazes não só de classificar, de buscar correlações e identificar padrões, mas elas são capazes de criar conteúdo, né? Elas são diferentes nesse sentido radicalmente da IA anterior. Por isso, desde texto, resumos, traduções, até aplicativos conversacionais, como o API do ChatGPT, imagem, áudio, enfim, até código de computação. E são multimodais, elas são treinadas com vários dados diferenciados, dizem que a internet como um todo, né? E vem apresentando grandes avanços em termos de processamento de linguagem natural, que é a base da interface conosco, né? E a base para os comandos de outros conteúdos, né? É a principal base para isso, né? E essas são as principais redes neurais, as mais recentes. Essa principal são os transformers, né? A GAN redes generativas adversárias, as autoencoders variacionais e os transformers. Os transformers, particularmente, são um breakthrough científico, quer dizer, eles mudaram muito das coisas e permitiram ganhos que as técnicas anteriores de redes neurais artificiais não permitiam, como o processamento de linguagem natural, né? São grandes modelos gigantescos, com um grande número de parâmetros e capacidade computacional extrema, consumo energético gigante e consequentemente, emissão de CO2, enfim, são modelos bastante especializados e muito peculiares, né? O padrão de inovação vem sendo em ecossistemas, mas cada vez mais amplos. Quer dizer, a participação de desenvolvedores, da contribuição
é cada vez maior, e quando eu coloquei aqui a complementaridade de setores da OnStream, é porque, pela sua natureza de criação de conteúdo e multimodalidade, ela tem um potencial de aplicação em inúmeros setores, porque antes você precisaria de vários modelos de IA preditiva serem acoplados para conseguir botar, por exemplo, um veículo autônomo funcionando. Agora, um sistema desse tem potencial de desenvolvimento em vários setores da economia por conta disso, né? De conseguir fazer simultaneamente uma série de tarefas que antes eram feitas separadamente. O padrão de apropriação, essa é a questão. E ele vai continuar como um regime híbrido, vai continuar convivendo com o open source, ou as versões de assinatura, que começam a crescer também de forma acentuada, né? O modelo de negócios, quer dizer, a perspectiva é plataformas na nuvem, né, com os modelos como serviços, mas quem serão os players, na medida em que outras empresas estão surgindo, além das big techs, uma série de startups nascentes, que até então a gente nunca tinha ouvido falar, como Midjourney, como Hugging Face, como a Stability AI, empresas que ninguém conhecia, né? E os incumbentes desses setores, que vão ter que participar dessa inovação aberta, no sentido de uma inovação colaborativa, né, com conhecimentos específicos dos seus setores, seja saúde, seja agricultura, etc. E tal. Essas são as questões em aberto. Eu vou passar muito rápido aqui, são vários exemplos desses modelos de linguagem, que são modelos multimodais e alguns especializados em tarefas específicas. Eu procurei mostrar apenas que há uma concentração muito grande a partir de 2022, é apontado assim como o ano da virada da inteligência artificial, quer dizer, chovem diariamente modelos. Esse da imagem do Midjourney é aquele da imagem do Papa usando um puff, né, branco, e ele é fantástico. Todos eles têm, eu já entrei em diversos deles para experimentar, a maioria em assinatura, mas muitos colocam algumas funcionalidades básicas muito interessantes. Então, eles conseguem criar texto a partir de imagem a partir de texto, né? Como eu falo, a gente não está restrito aos chatbots, né? Conversacionais. O chat GPT é apenas uma demonstração, mas há outras funcionalidades diversas como isso, né? A criação de imagem, né? Eu citei aí alguns, outros criam a partir de prompts de texto, quer dizer, de consultas feitas a partir de linguagem natural, códigos de computação, que é uma coisa bastante inédita, e outro, eu citei um aqui, que é o Nerva, né? Que é um desses nascentes que entram numa área que é a mais desafiadora, apontada pelos especialistas da IA, que é a questão do raciocínio quantitativo, né? Quer dizer, conseguir ligar a linguagem, processamento de linguagem natural, com equações, diagramas matemáticos, e apesar de ainda modelos matemáticos rudimentares, básicos, eles têm avançado a uma série de publicações até agora de 2023 sobre isso, né? Como eu mencionei, são modelos gigantes, né? Aqui é uma espécie de corrida pelo tamanho do modelo expresso em termos do número de parâmetros, né? São os dados que são utilizados e as ponderações das equações, né, desses modelos, que vêm sendo crescentes. A gente se vê, por exemplo, o ChatGPT já tem 175 bilhões, o Megatron começou com 8,3. O GPT-4, que é a versão recente paga da OpenAI, que foi a criadora do ChatGPT, né, a lançadora no mercado, ele já tem uma quantidade absurda de parâmetros, fala-se em 1 trilhão, mais de 1 trilhão, mas ninguém menciona. Esses modelos foram treinados com dados amplos, eles dizem dados treinados com base em toda a internet, então um conjunto muito grande de informações, livros, publicações, sites, etc. E tal. E aqui é o seguinte, são as referências desses modelos para quem tiver curiosidade, que é sempre interessante, né? Mas é uma revolução, né? Há visões divergentes, no caso, só para mencionar o Scintilla, que é da Anthropic, da DeepMind, e o Claude, que é o sistema lançado pela Anthropic, que é uma dissidência da OpenAI, duas pessoas criaram essa empresa concorrente e atualmente parceira do Google, né? Enquanto a OpenAI é a parceira da Microsoft, eles acreditam, estão desenvolvendo modelos que conseguem não exigir tantos parâmetros quanto os recomendados
para você alcançar novas tarefas, novas funcionalidades. Quer dizer, há pela literatura, uma correlação entre o número de parâmetros e a capacidade de desenvolver novas tarefas. Tá? Por fim, eu vou citar só 2 exemplos, esse do AlphaFold, que em vermelho mostra que os sistemas em open source que vêm surgindo desde então. Esses modelos têm tido publicações recentes, onde os próprios desenvolvedores abrem o código, abrem as informações mais essenciais do modelo, e isso tem gerado o que eu chamo de similares, né? Não genéricos, porque eles são diferentes, né? Pegando emprestado a expressão da indústria farmacêutica, mas um número grande vem surgindo. No caso do AlphaFold, demorou 35 meses até que o código fosse aberto, né? A própria DeepMind lançou o Alpha 2 em 2021, já em código aberto, e vem tendo grande uso em termos de desenvolvimento de medicamentos. Esse, que é o GPT-3, que é a base do ChatGPT, né? Ele ficou 14 meses fechado, também já vem tendo várias versões abertas, né? Só que eu ressalto que a OpenAI, o GPT-4, que é a versão mais recente e paga, o código não é aberto, as informações são absolutamente herméticas no site da empresa. Chegamos aos direitos de propriedade intelectual. Eu peguei o modelo europeu, pelo único motivo, não porque ele seja tão diferente, mas porque ele acaba sendo mais didático e mais esclarecedor do que a gente está falando, né? Ele separa, até o Lucas Chirru fez uma tese, usou essa abordagem, que é a abordagem europeia, que separa entre os insumos e os produtos da inteligência artificial. Os insumos estariam na parte do código, propriamente dito, como no software, como na própria IA, né? E que é protegido, segundo a legislação, desde TRIPS, né, ou as convenções anteriores, por direito autoral, em que existem requisitos em termos de obtenção desse direito, os requisitos clássicos do direito autoral, e que, principalmente, segundo uma comissão de especialistas da União Europeia, a questão da originalidade é a que vem tendo mais problemas em termos da inteligência artificial, pelo caráter antropocêntrico e a dificuldade de colocar a contribuição original do autor nesses sistemas de inteligência artificial, no próprio código, pelas mudanças que ele segue ao longo do processo, né? O algoritmo continua não sendo protegido, né, por nenhuma forma de proteção, por estar próximo mais do campo científico, né, das ideias abstratas, enfim, um campo de pesquisa que necessitaria estar disponível mesmo, não seria uma coisa privatizável. Agora, os conjuntos de dados, eles, pelo mesmo motivo que eu comentei no código, eles sofrem transformações ao longo do processo de aprendizado. Eu procurei deixar isso claro ao longo da apresentação. Então, os direitos autorais, eles sempre esbarram um pouco nessa capacidade, nessa autonomia do próprio banco de dados. Por exemplo, no aprendizado autossupervisionado, não há uma rotulagem prévia humana por parte de um ser humano dos dados de entrada, dos insumos da inteligência artificial, né? E esses dados, eles muitas vezes são captados pelo próprio sistema de IA, incluídos no modelo, que cada vez vai incluindo mais dados e vai se automodificando, inclusive a base. Então, como proteger isso, né? A Europa resolveu esse problema criando um direito sui generis, que é um direito sobre o investimento feito na compilação do banco de dados. Quer dizer, o que é relevante é a questão do investimento feito significativo. E com isso, foge da questão do aspecto criativo que existiria no caso do direito autoral. E também por segredos, né? Quer dizer, na Europa, nos Estados Unidos, trade secrets tem legislação específica, tem requisitos também. Muitas dessas bases elas são mantidas, é um ativo complementar essencial, mantidas em sigilo, inclusive por medidas técnicas de proteção, os firewalls mais sofisticados, né? Não esses que a gente tem acesso. Agora, o que eu levanto é o seguinte, tem duas questões surgindo, a questão do open source, né, onde esses códigos estariam abertos, mas uma parte dos parâmetros estão sendo abertos, mas não totalmente. Quer dizer, será que a gente necessitaria evoluir e especificar os parâmetros do modelo, que é uma das variáveis centrais numa eventual evolução dos direitos de propriedade intelectual? E, finalmente, a gente chega nos produtos da IA, que é a grande questão, né? Quer dizer, são os produtos invenções ou criações
artísticas, literárias que chegam ao mercado e que são os que apresentam os maiores desafios. No caso do direito das criações artísticas e literárias, eles ainda não há uma definição por esse caráter antropocêntrico, né? Quer dizer, um livro escrito por um IA, ele não é considerado como passivo de proteção por uma inteligência artificial, ele continua com autoria humana, mesmo que use esses sistemas, e continua uma eterna discussão, e mais antiga, inclusive, do que no caso das inovações, das invenções propriamente ditas, né? No caso das invenções, a questão tal como o software, pegando emprestado a noção os dilemas do software, principalmente em 2010, 2013, ele foi resolvido de uma forma que com as invenções implementadas por computador, que acabam tendo proteção por patentes, né? E desde que atendam, que sejam elegíveis, né? E atendam os requisitos de patentabilidade, basicamente as questões da suficiência descritiva. Eu coloquei, mas obviamente não aprofundei por incapacidade ainda acadêmica, mas uma série de outros direitos vêm sendo utilizados, marcas submarinas, além do que está repetido ali, unfair competition, lei de contratos e até desenho industrial. Eu citei aqui o caso do Google Glass, né, que ele era, enfim, o Google tirou do mercado, mas ele é protegido também por desenho industrial. Esse óculos que a Apple lançou esses dias, né, na sua grande apresentação anual, ele provavelmente também tem. Então, quando eu digo que são direitos amplos, complexos, é nesse sentido. Há uma composição de vários direitos envolvidos. Não é só como eu supunha originalmente, a questão das patentes, né? Eu acho que essa questão dos requisitos de patenteamento, eles são muito herméticos. Na lei não é possível, nem em TRIPS e nem nas leis regionais, né, como na Convenção Europeia de Patentes, ou nem nas leis nacionais, como o US Code, você não tem muita clareza de o que é isso, como é que é esse tratamento, como é que é o atendimento desse requisito. Então, eu fui olhar nas diretrizes de exame da União Europeia, no manual lá do USPTO, para tentar entender como é que era feito esse exame. E o exame ele é feito, ele é genérico e acaba sendo privilegiado a natureza técnica, quer dizer, o resultado, porque a gente está falando de ideias abstratas, né, aspectos da matemática, enfim, de um campo mais científico, e como isso seria aplicado para gerar invenções com aplicações específicas. Então, a ênfase ela é o tempo todo com os exemplos e com as tentativas de explicação que estão contidas nessas diretrizes e nesses manuais, que eu recomendo ler, bastante enriquecedor, né? Inclusive nos Estados Unidos é repleto de exemplos de jurisprudência, bastante interessante, mas eu acho que a prioridade dessa avalanche de patentes de inteligência artificial, ela tem principalmente essa questão da sua aplicação técnica, da sua natureza funcional muito privilegiada em termos de setores, de aplicações muito específicas, que é natural das patentes, mas que acaba pecando por não conseguir fazer um avanço em termos do conhecimento. As pessoas acham que eu sou uma entusiasta das patentes, outros acham que eu sou uma crítica do sistema de patentes, nenhum nem outro. Eu sou entusiasta porque eu acho que as patentes têm, mesmo que a informação divulgada não seja a mais completa possível, para quem é da área, para quem trabalha com especialização específica, eu acho que elas dão algumas sugestões de pulos do gato, de conhecimento, que acabam acrescendo e contribuindo para o avanço, para o progresso técnico da sociedade. Então, nesse sentido, eu sou favorável. O problema é que eu acho que, no caso da inteligência artificial, está sendo feito um certo arranjo. E isso, como esses autores que eu quis mencionar, né, o Gervais, o Stierle, que é de Luxemburgo, enfim, uma série de outros autores têm apontado, a dificuldade disso, a insegurança jurídica com o risco desses direitos serem invalidados. Eu vou citar até um exemplo. A Tencent tinha um sistema de inteligência artificial que foi negado pelo CENIPA, né? E um tribunal de uma determinada região, do governo provincial, acabou concedendo um direito ao sistema de inteligência artificial a despeito de tudo, né? Então, isso cria problemas, como também no caso de invalidação de direitos, como aconteceu em muitos casos do software nos Estados Unidos, que a gente já vai chegar.
A Ana Ramalho, que é essa acadêmica portuguesa, ela faz uma referência muito em termos de direito autoral, mas que é extensível também à questão das patentes, né? É o direito de disclosure, né? Quer dizer, a sociedade tem o direito de saber que uma invenção ela é implementada ou assistida ou gerada por uma inteligência artificial, né? Quer dizer, isso e ela sugere a criação de um novo direito sui generis, né? Que seria esse direito de disclosure para a inteligência artificial, né? Então, essa citação que eu coloquei aqui é que eu peguei num texto do Stier, que é esse pesquisador da Universidade de Luxemburgo, muito bom, tem participado ativamente dos fóruns internos do escritório europeu discutindo isso e apesar de ser favorável ao sistema de patentes, né, vamos esclarecer, não é um heterodoxo, ele defende, com base do que foi dito, foi escrito sobre o recurso do Deibus na União Europeia, no Kipur, na verdade, no Reino Unido, ele disse que apesar da abordagem que a abordagem atual do sistema ela pode ser vista como processo de inovação que não se adequam aos paradigmas legais do passado, né? Quer dizer, talvez seja a sugestão da necessidade de uma revisão desse sistema no caso da IA. É um texto interessante, e tem um outro de 2019, onde eles discutem especificamente o caso Deibus, que é mais interessante ainda, né? Os Estados Unidos, eu comecei mencionando as agendas atuais em termos de política, da agenda de política pública, né? Os Estados Unidos atualmente vivem um dilema, né? Que são duas agendas concorrentes, uma agenda interna que fala de política industrial, resiliência e regulação da IA, e uma série de questões, e uma outra agenda que é uma agência externa e geopolítica, né, que está voltada para a manutenção da primazia dos Estados Unidos sobre a China. Quer dizer, essa questão geopolítica e geoestratégica, ela tem sido muito importante lá, com o aval e com o suporte, forte suporte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, inclusive quando os projetos antitruste que estão no Congresso, no Senado americano, eles foram muito criticados, uma longa carta assinada por 8 antigos chefes dos secretários do Departamento de Defesa, defendendo a questão da hegemonia tecnológica e econômica dos Estados Unidos em relação à China. Então, isso tem sido um certo fiel na balança de uma regulação talvez mais lenta nos Estados Unidos do que em outras jurisprudências, né? Tal como na União Europeia, em vários locais, inclusive Brasil, né, as invenções implementadas por computador, elas são elegíveis desde que o pedido, né, que envolve uma ideia abstrata, ele tem elementos adicionais que contribuam para uma aplicação prática. Mais uma vez, a questão da questão técnica, do efeito técnico da IA, né? O teste Alice, né, Alice, que foi uma disputa na justiça entre a Alice e um banco por conta de um programa de software, ele acabou virando meio que o paradigma tanto para a inteligência artificial como para software, né, onde algoritmos, ideias abstratas que sejam reivindicados, eles precisam existe um teste em 2 etapas que demonstra o efeito técnico além da ideia abstrata, além do algoritmo, né? E isso está muito detalhado nesse manual de exame de patentes, mas, mesmo assim, há uma série de questionamentos que vêm sofrido nos tribunais. Os Estados Unidos é um exemplo claro da insegurança jurídica que ainda há na prática em termos dos direitos de propriedade intelectual da IA. O debate tinha ficado, como eu tinha mencionado no slide anterior, mas pulei, 2019, 2020 foram um período de grande debate sobre a questão dos direitos de propriedade da IA. A OMP fez congressos, todos os IP5 realizaram seminários, congressos, todo mundo discutindo essa questão da autonomia, etc. E tal. Isso meio que ficou em banho-maria e deu lugar à questão regulatória, que se tornou mais prioritária nessas agendas,
e vem avançando até com mais rapidez. Eu acho que talvez por alguns esclarecimentos necessários e depois definir melhor o que seria o campo da IA dentro dessa visão global, né, planetária, que se monte sobre isso. Eu sempre brinco, no caso do Davis, a convenção de Davis, né? Convenções são coisas que você cria independente das leis, do que está escrito. Muitas vezes há um acordo implícito, né, ou explícito, em que se combina determinadas coisas, porque as legislações nacionais são muito diferentes, e isso, no caso da Europa, tem gerado muita discussão por esse motivo, né? Então, nos Estados Unidos, o debate foi reaberto porque você vê que foi em outubro de 2022, o lançamento do ChatGPT foi em novembro, mas já existiam os programas desde 2018, por uma carta de 2 senadores, um republicano e o outro democrata, ao USPTO e ao Escritório Americano de Copyright, né, propondo a criação de uma comissão nacional para rediscutir a questão da inteligência artificial, inclusive considerar quais mudanças na lei. Eu citei esse pedaço porque ele é interessante, foi acatado pelos 2 escritórios, né? Quais as mudanças na lei que eventualmente possam ser necessárias, com vistas a incentivar o desenvolvimento robusto da IA e as invenções geradas por inteligência artificial. Quer dizer, aqui eles usam explicitamente a palavra geradas, né? Não é implementadas, não é assistidas, né? E se seriam necessárias novas formas de proteção, inclusive mencionando explicitamente direitos sui generis, né? No caso da China, a China tem sido precursora. Ela fez 3 mudanças, para falar bem resumidamente, porque até eu tive dificuldade de ler diretrizes de exame, essas traduções do Google podem pecar, né? Não leio ainda em mandarim. Em 2017, né, ela tinha muito voltado a essa questão dos problemas técnicos. Em 2019, ela fez uma nova mudança nas diretrizes, mencionando que eles deveriam, recursos abstratos, como no caso algoritmos, o modelo de negócio, deveriam ser analisados de forma conjunta com não separados do meio técnico, do dispositivo. Então, o conjunto da invenção deveria estar acoplado a um dispositivo qualquer. Em novembro de 2022, nova mudança nas diretrizes, até em função da mudança na lei de patentes, né? Quando eu falo da lei, da reação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, essa lei de patentes, ela gerou, chinesa, alterada, gerou muita discussão. Existe um relatório do NSCAI, que é um relatório que foi encomendado pelo Congresso, de 750 páginas, para avaliar a competitividade dos Estados Unidos em inteligência artificial e em chips em relação à China, e eles questionam muito esse conservadorismo americano em relação aos algoritmos, né, que são elementos não passíveis de proteção. Mas, no caso chinês, então, eles mencionam explicitamente na lei o recurso algorítmico, que é algo que não é mencionado em nenhum dos outros documentos que eu vi, né? E que será considerado, a sua contribuição será considerada na avaliação da inventividade, dentro dessa ideia global, mas avaliar a contribuição do algoritmo. Isso abre um precedente muito interessante, né, daqui para frente. Vamos ver no que vai dar, mas os dados ainda estão rolando, né? A última consideração que eu quis fazer é sobre patentes e open source. Como eu mencionei várias vezes, há uma avalanche de modelos de inteligência ou aplicativos de inteligência artificial que estão sendo disponibilizados em open source, né? Os próprios desenvolvedores originais, né? Que dá esse direito de usar, compilar, distribuir, enfim. E que, segundo há uma controvérsia e há uma disputa, né, se isso impediria ou não uma patente. Quer dizer, até que ponto, né, como eu coloquei lá na frente, o código aberto está muito ligado ao insumo da IA, que que são os códigos, né? Então, a gente não está falando dos produtos da IA, mas há ainda algumas indefinições, alguns pontos obscuros e um potencial de discussão sobre isso, né? O próprio Google alerta que só o fato de mencionar patente numa licença de código aberto não quer dizer que está tudo resolvido, né? Quer dizer, há efetiva concessão. Qual seria esse escopo, né? A Open Source Initiative, que é uma dessas organizações patrocinadoras do open source, ela diz que sim, segundo a definição de open source, é possível sim patentear. Agora, ela continua achando que há dúvidas sobre a questão do escopo
da concessão, né? Então, enfim, é um tema que eu acho que vai ocupar alguma discussão, apesar de serem modelos gigantes que foram disponibilizados pelas empresas maiores e que permitiram o avanço de uma série de empresas, há iniciativas pontuais. A Alemanha, por exemplo, tem criado bases de dados públicas, plataformas públicas de desenvolvimento de IA generativa. A Europa tem tentado avançar muito isso, então tem que ver. A inovação aberta em si, eu mencionei várias vezes também por conta dos ecossistemas, eu só queria fazer essa última lembrança. Ela não elimina, ela não é contrária à propriedade intelectual. Muito pelo contrário, em ecossistemas onde você tem relações cada vez, os stakeholders cada vez mais amplos, com contribuições cada vez mais amplas, a propriedade intelectual, e particularmente patentes, acaba sendo importante para que você tenha registrado o que é seu, dentro daquele conhecimento coletivo que foi gerado nessas colaborações formais, ou, no caso, informais, né? Por fim, eu só queria mostrar uma coisa para vocês, antes do obrigado, né? O Google, né? Aqui eu consegui identificar algumas patentes nos Estados Unidos, né, com base no Patent Scope, de Transformers. Não são poucas, começaram com o Google, eu comecei o período em 2016, porque foi a primeira que ele depositou um pedido de patente, né? E você vê, e é interessante observar o seguinte: outras empresas, além das tradicionais do setor, né, as IBM, as mais antigas, né, as Mitsubishi da vida, a Bosch alemã, estão surgindo novas empresas, inclusive em patente. O Google lidera, mas a Microsoft vem perseguindo modelos de processamento de linguagem natural. A Capital One, que é uma empresa, eu peguei só 10, né, mas tem uma série de outras de empresas que também estão patenteando e que são novatas no setor, né? Obrigada. Acho que chegou a hora do Leonardo, desculpe se eu passei um pouquinho de tempo. Muito obrigado, Valéria, pela apresentação. Achei bastante conteúdo, acho que você conseguiu sintetizar muito bem. E eu estou até perguntando aqui para a BPI como que a gente vai disponibilizar os slides, né? Tem bastante referência para quem quiser aprofundar no tema, né? E a apresentação Sim. também, creio que esteja ficando gravada, mas a gente vai informar Sim, como que a sim. gente vai disponibilizar a apresentação. Tá bom. Vou fazer só Passa... uma revisãozinha antes, tá? E repasso. Porque está com link, né? Então, tem que clicar em cima para conseguir obter. Perfeito. Bom, seguindo agora para o nosso próximo apresentador, que é o Leonardo, agora uma pessoa um pouco mais do campo de PI, né? O Leonardo é graduado em Engenharia Elétrica, com ênfase em Sistemas Eletrônicos, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela UERJ. Né? Ele é especialista técnico de patentes do escritório Kaisnar, Leonardo, né, com um pouco mais de 6 anos de experiência, e ele atua diretamente no processamento e também com redação de pedidos de patentes, né, para invenções implementadas por computador, incluindo invenções de inteligência artificial. Então, acho que a visão do Leonardo vai complementar a da Valéria no sentido um pouco mais prático de quais são os desafios, né, da proteção e como que o sistema de patentes do NPI está funcionando para inteligência artificial, em especial inteligência artificial generativa. Leonardo, por favor. Bom dia a todos. Agradeço primeiramente a BPI e todos da associação pelo convite, a participação no evento, que tem contribuído com muita informação para a PI. Como o Tarso falou, eu já tenho trabalho diretamente na área e gostaria de trazer alguns pontos que são mais voltados para o ponto de vista de patentes, né? A Valéria já deu uma explicação geral e histórica muito importante com relação à inteligência artificial como um todo, a parte generativa e as questões de proteção, pensando nela de forma global, desde seus dados, estruturação, questões de parâmetro e algumas implicações éticas e legais que são levantadas de acordo com essa tecnologia. Aí o que eu pensei em trazer hoje era aprofundar mais um pouquinho, só algumas diferenças entre a inteligência artificial generativa e algumas tradicionais, só para poder destacar os pontos centrais dessas técnicas para a gente avaliar, com um caso de exemplo, como que o NPI já tem avaliado, como que seria isso daí, como que a gente poderia ver, dentro dos problemas que a Valéria mesmo mencionou, os problemas particulares para a patente, né? E fazendo isso daí também, tirar algumas considerações com relação ao exame no Brasil e o exame também na Europa, por exemplo. Né? Então, rapidamente aqui, só para a gente relembrar, né, que
um sistema de IA generativo, ele se diferencia dos outros, dos tradicionais, né, como já vem sendo falado, apesar de também serem recentes, pelo o caráter principal das IAs tradicionais terem um modelo discriminativo ou até preditivo às vezes. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, se a gente tiver uma entrada que você pode utilizar para inserir no modelo treinado, digamos assim, para classificar se você está falando de uma entrada. Se ela é um cachorro ou um gato, você vai inserir essa imagem e ele vai fazer essa classificação te dando como saída a determinação de que é um cachorro, por exemplo. Já os sistemas de IA generativo, eles têm a capacidade de gerar dados novos. Então, com uma entrada que corresponde a um texto, né, digamos assim, de um termo como um cachorro, ela vai gerar uma saída com base nessa entrada. Então, primeiramente, o que ela vai fazer, ela vai ter que converter de alguma forma e entender esse tipo de dado. As aplicações são diversas. A mais comum que a gente tem visto são os com processamento natural de linguagem, como o ChatGPT. E aqui eu só queria destacar que a gente relembrar, né, que ele é um modelo de inteligência artificial, né, de rede neural profunda. Então, ele vai ter múltiplas camadas de redes neurais e ele tem a capacidade de responder perguntas, gerar textos, fazer resumos, fazer uma série de trazer novos conteúdos com base em entradas que são termos, palavras ou frases. Né? E qual que a questão? O ChatGPT, ele significa, né, esse GPT é Generative Pre-trained Transformer, e ele utiliza essa arquitetura, que ela é responsável por processar e entender informações fornecidas pelo usuário. Né? Então, nessas múltiplas camadas de rede neural, vamos dizer assim, uma primeira metade dela tem uma função codificadora, que vai pegar essa entrada e vai dividir essa entrada em pequenas partes para fazer uma representação, e vai ter uma segunda metade que é decodificadora. Ela, a partir dessa divisão, dessa atribuição que é feita na codificadora, ela gera um conteúdo novo. Ela vai pegar um dado e vai gerar um dado novo dessa forma. E qual que é a diferença, digamos assim? Eles utilizam um mecanismo, né, na parte do codificador, tem umas subcamadas que tem essa capacidade é um mecanismo de atenção, que eles chamam. Então, eles dão maior atenção para partes diferentes da sua entrada. Isso permite uma funcionalidade, de certo modo, cognitiva. Ele consegue entender melhor e daí o contexto. Então, se você insere uma palavra, você insere uma solicitação de tarefa, ele vai fazer aquilo com base nesse contexto que ele entendeu, isso de uma forma simplificada. Né? Essa tecnologia ela foi introduzida em 2017 por meio de um artigo de pesquisadores do Google, e isso tem meio que, como a Valéria até já tinha pontuado, possibilitou uma mudança, uma revolução, né, para processamento natural de linguagem, mas também para outros exemplos. Tá? Então, tendo visto isso, vamos ver agora algumas considerações já sobre inteligência artificial geral no Brasil e a proteção por patentes. Né? Então, naturalmente, as inteligências artificiais generativas se relacionam a invenções implementadas por computador. Isso porque vai ser essa execução, né, cognitiva, vamos dizer assim, essa forma simulada que aprende e consegue tomar decisões, ou gerar conteúdos também, né, no caso da generativa, são implementadas por meio de software. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que relembrar primeiro que tem algumas, de acordo com a lei de propriedade industrial, nem toda matéria é considerada uma invenção. Né? Então, por exemplo, no inciso 5º do artigo 10, ele já coloca que programas de computador não são considerados invenção em si. Isso a gente está falando especificamente do código-fonte, né? Porque é uma questão que é protegida por direito autoral. No direito autoral, o que vai estar protegido também vai ser essa expressão por meio de uma linguagem específica. Você não vai ter essa proteção para a funcionalidade. Logo, a funcionalidade ela só teria capacidade de ser protegida por patente quando você teria essa proteção do método que implementa um sistema embarcado que implementa essa invenção. Isso é importante ressaltar porque a questão do algoritmo para IA, ele não vai poder ser reivindicado como uma forma escrita, somente a sua implementação. E especificamente, o NPI tem essa questão toda relacionada à IC pela Portaria 411 de 2020. Ela foi publicada em dezembro desse ano, né, de 2020, e ela menciona invenções implementadas por computador de forma geral, e com relação ao IA, ela só tem um comentário expresso, que é no seu parágrafo 13.
né, que ela fala que técnicas de IA são, considerando, né, Machine Learning e Deep Learning, que é o campo das IA generativas, quando implicadas numa solução de problema técnico, pode ser considerado uma invenção. Então, o entendimento do NPI é de que essas técnicas podem, sim, ser patenteadas, né? Uma coisa que também acaba sendo destacado é que uma IA ela tem que ter, logo para poder ela ser patenteável, ela tem que apresentar caráter técnico e atender os requisitos do artigo 8º, ou seja, ela tem que ter aplicação industrial, novidade, atividade inventiva, né? Isso a gente vê com relação à elegibilidade pensando no programa de computador em si, mas a inteligência artificial, né, ou uma invenção implementada no computador de forma geral, ela ainda pode acabar batendo em outras matérias que também não são consideradas invenção, como métodos matemáticos, regras de jogos, apresentação de informação, dentre outras coisas. Aqui eu queria destacar que é muito relevante para a IA, né? Como eu tinha falado, você não pode incidir nos demais artigos, incisos do artigo 10, mas a própria Portaria 411 traz uma coisa que é relevante para análise de IAs, né? Então, é um método que envolva um conceito matemático e, de imediato, uma matéria excluída pelo inciso 1º do artigo 10. Isso é relevante por quê? Como a Valéria já tinha falado, a IA ela é uma sequência de etapas que ela acaba tendo uma funcionalidade próxima de um modelo matemático. Na verdade, ela é vista dessa forma, né? Apesar de a gente estar falando, quando a gente fala disso daí, a gente está falando de uma ferramenta matemática para a solução de problemas. E aí, nesse artigo ainda se destaca, mas tem uma ressalva. Se um processo aplica o conceito matemático para obter uma solução para um problema técnico, tal processo poderá ser considerado invenção desde que os efeitos resultantes sejam técnicos e não puramente matemáticos. Então, aqui você tem uma distinção. Meio que você já vê que a opinião do NPI, né, esse entendimento é que você pode ter uma questão matemática, mas ele tem que estar associado à produção de um efeito técnico. Tá? Tendo visto isso aqui, né, cabe uma consideração. Né? Como que o NPI tem examinado casos relacionados à IA? Eu trouxe um caso de exemplo para a gente ver como que foi. Ele é um caso que acaba abordando muitas dessas questões que a gente viu, né? Esse caso que eu trouxe é a patente 822. Ela apresenta um sistema, né? Nesse caso aqui eu vou pedir um pouco de boa vontade de vocês e calma, porque é um assunto meio complicado que eu vou simplificar um pouco apenas para trazer a questão central que é reivindicado pela patente, né? Alguns elementos por alto e a sua funcionalidade, porque a gente está falando aqui de um sistema de rede neural, né? Um método também e um meio que armazena instruções para executar essa rede neural. Então, a gente está falando aqui de um sistema complexo, com múltiplas camadas e com várias funcionalidades. Essa rede, ela é justamente especializada em converter uma sequência de entrada em uma sequência de saída. Então, ela vai ter uma divisão de camadas que vão executar essas funções distintas. O sistema é composto por uma rede neural codificadora e uma rede neural decodificadora, que pega essa sequência de entrada e gera representações codificadas para cada elemento, e as representações capturam as informações relevantes de cada um, né? A subcamada de alta tensão é um componente que tem a importância porque ele permite analisar as informações em diferentes posições e gerar uma saída para cada posição com base nas consultas chaves e valores derivados de entrada. Então, assim, em resumo, quando a gente vê, a gente está falando de um arranjo do transformador, né? A gente, vendo aqui, pode ser visto, esse caso é justamente o transformador do Google de 2017. Então, analisar o processamento dele no Brasil, ele ajuda a gente a ver alguns problemas que vão estar relacionados à questão de IA generativa, para a gente ter uma previsão do que pode acontecer mais para frente, né? Gostaria de falar também, o pedido, né, aquele resumo é da reivindicação. Como vocês viram, ele apresenta apenas um arranjo das redes neurais artificiais e ele não apresenta ali uma definição, uma aplicação técnica específica. Ele apenas apresenta o arranjo da rede, como ela funciona e a sua execução, de forma geral, né? De certo modo, o único fim que é definido na reivindicação é que é um sistema que é voltado para a transdução de sequência, que é justamente essa conversão de uma entrada em uma saída distinta, né? Mas o relatório descritivo do pedido, ele apresenta a sugestão, né,
esclarece que esse sistema pode ser aplicado como parte de diferentes sistemas. Então, ele não tem um problema específico, não tem um modo de uso específico. Ele pode fazer parte, por exemplo, de um sistema de tradução automática neural, fazendo uma conversão de sequências de palavras que são inseridas no modelo e são, então, sequenciadas de uma outra forma, vamos dizer assim, para um idioma-alvo, né? Um sistema de reconhecimento de voz, né? Em que ele poderia fazer essa sequência de dados de entrada de áudio, você inserir um áudio ao invés de uma palavra, ele fazer essa compressão, essa codificação, fazer esse entendimento e processar, gerando uma saída distinta. E assim, dessa forma, fornecendo uma transcrição. Essas duas aplicações não são tão relacionadas à questão generativa, né, mas são exemplos de implementação técnica da rede. Os seguintes já têm mais a ver. Então, por exemplo, o sistema de proteção natural de linguagem, nesse caso, essa rede seria configurada para receber uma entrada como uma sequência de palavras, né, uma frase, e então gerar um novo texto a partir disso daí nesse mesmo idioma. Ou então ele poderia pegar essa frase e transformar numa pergunta, uma frase que seja uma pergunta e apresentar uma resposta, um resumo, né? Esse exemplo aqui, ele acaba sendo um pouco mais tangível para a gente, porque tem sido mais comum e a gente tem visto mais vezes, como, por exemplo, no ChatGPT. Mas esse tipo de aplicação de IA generativa também não é limitado à produção de textos, né? A gente pode ter, por exemplo, a previsibilidade aqui no sistema de diagnóstico médico, em que ele receberia dados, por exemplo, como informações relacionadas ao perfil de um paciente, né, obtidos de alguma forma. A partir dessa sequência de dados, ele poderia reordenar essa sequência e, com isso, gerar dados novos na tentativa de trazer um tratamento para essa condição do paciente, né? Outra forma também que a gente pode ter é receber uma sequência de valores de imagem num sistema de processamento de imagem e gerar uma sequência de texto com essa descrição. Então, ele geraria, nesses casos aqui, o que ele está fazendo? Ele está pegando um dado primário, né, e gerando um dado novo a partir do seu processamento, né? Agora vamos ver aqui o histórico do pedido, né? A patente 822, inicialmente, ela foi depositada em 2018. O pedido acabou sendo emendado para corresponder à patente estadunidense, né? E ele foi aceito no projeto piloto PPH, né? Até por isso que a gente conseguiu ter um exemplo rápido, né, por conta da priorização do exame. Com relação à patente nos Estados Unidos, no processamento, cabe destacar que lá não teve questionamentos com relação à elegibilidade, né? O comentário do examinador foi apenas de que, olha, essas reivindicações elas estão implementadas num meio computacional, de que se você tem descrito o computador, a memória, o processador, então isso daí a gente entende que é o que eles chamam de peso de patente, ou peso patenteável, né? Alguma coisa assim. Então você já consegue ver que seria diretamente aplicável. Não foi considerado, isso foi suficiente para não ser considerado apenas uma ideia abstrata. Mas aqui no Brasil, já tendo esse quadro, essa reivindicação, que foi aceita lá nos Estados Unidos, foi concedida, o INPI, no primeiro momento, considerou que a invenção, que a matéria não era uma invenção, e o caso eventualmente foi indeferido, né? No exame, a titular tinha alegado que a invenção possuía, de fato, um caráter técnico e apresenta uma solução para um problema técnico também. Na segunda instância, né, teve uma reforma da decisão, né? Então, vamos ver aqui em detalhe como que aconteceu, né? Primeiramente, ao receber o quadro já emendado para a patente norte-americana, o NPI emitiu um 7.1, que é uma ciência de parecer, em que ele fez as seguintes considerações. Olha, as reivindicações não são consideradas invenção, pois tratam de métodos matemáticos, né, incidido no artigo 1º, no inciso 1º do artigo 10. Né? Então, as reivindicações, elas se referem a um sistema, um meio de armazenamento e um método que executam uma rede neural, isso de forma geral. Todas são reivindicações correspondentes ou análogas.
né? E aí a conclusão foi que as redes neurais são modelos utilizados para prever uma saída para uma entrada recebida. Técnicas de transdução de sequência, usando redes neurais, são considerados métodos matemáticos, né? Isso, no primeiro momento, não fica muito claro, porque o que o NP quer dizer com isso? Não sabe se entender, tipo, se rede neural não ficou muito claro se é uma questão, tipo, por ser uma rede neural, não vai ter uma patente para isso, ou qual que seria o problema, né? Aí o que aconteceu foi que a titular, ela apresentou uma resposta, destacou as aplicações da invenção naqueles pontos acima, e ela tentou argumentar que realmente você tem um caráter técnico por conta disso, mas isso não foi suficiente, e o examinador então trouxe novas informações, vamos dizer assim, detalhou melhor a sua opinião. E ele colocou, olha, o pedido ele não reivindica uma aplicação específica. Então você já vê que tem um problema. O problema é que ele não está destinado a algo em si, ele está apresentando apenas um modelo. Então, assim, técnicas de inteligência artificial que incluem redes neurais vão ser consideradas métodos matemáticos quando não usados apenas como técnicas isoladas, né? E o examinador destaca que, quando aplicadas na solução de um problema técnico, como reconhecimento de placas ou reconhecimento de padrões, eles poderiam ser considerados uma invenção. Então, aqui, a gente teria... Qual que é o problema? A gente teria um arranjo de IA que ele não teria, numa reivindicação, digamos assim, uma conexão com o mundo físico. Você não coloca uma solução direta para um problema, né? Provavelmente devido à generalização de aplicação desse tipo de arquitetura, talvez não tenha sido interessante ou talvez não faria sentido você limitar para um campo específico, você definir um problema específico. E aí, qual que é o problema? Acabou tendo uma objeção justamente nesse sentido, de que foi considerado que você, no final, só fez um arranjo matemático diferente. É quase como se você tivesse preparado uma nova equação, né? Eu não coloquei aqui no slide, mas um dos comentários do examinador foi com relação a um exemplo que tem na portaria 411, que ele fala basicamente, olha, você tem um sistema de controle no motor que ele vai pegar algumas grandezas, algumas variáveis, a partir dessas grandezas, ele vai inferir e vai projetar ações no motor. Então, nesse caso, você tem um problema específico. Você tem um propósito técnico direto, uma aplicação clara. Então, você está falando de uma coisa que poderia ser patenteável. Se você tem um sistema de controle apenas, sem qualquer comunicação, digamos assim, com o mundo físico, você não estaria falando de apenas de uma ferramenta matemática. E essa acaba sendo a conclusão dele, que ele fala o seguinte: um método que aplica essas técnicas em um problema técnico específico, com sequências de entrada e saídas definidas, poderia ser considerado uma invenção. Então, fica aqui claro, basicamente o que ele fala é que a invenção não está atrelada a um problema técnico, então ela seria apenas um conceito matemático, né? Aí, o que aconteceu depois foi que, ao entrar com recurso, né, a titular ela não fez outras emendas, a única coisa que ela fez foi deslocar a expressão caracterizante, que, assim, e não é de patentes, assim, é basicamente ele evidenciar, digamos assim, quais são as características distintivas daquilo que ele está reivindicando. Em particular, ele focou, dando destaque na parte do mecanismo de autoatenção, que acaba sendo a contribuição técnica no final desse tipo de arquitetura. E, além disso, ele apresentou algumas informações, argumentos adicionais, destacando também as vantagens nas aplicações desse tipo de arranjo, né, arranjo de redes, justamente nas aplicações específicas. Eles alegam que ele tem uma vantagem com relação ao efeito da transdução de sequência. Você consegue ter um treinamento mais rápido e um desempenho muito melhor. E por isso poderia ser patenteável. Na segunda instância, o que aconteceu foi o seguinte, né? O examinador concordou com essas alegações e eu coloquei aqui em resumo os comentários dele, que são bem relevantes para a gente analisar essa situação. O sistema reivindicado consiste no sistema de computadores e dispositivos que implementam uma rede neural de transdução de sequências. Isso é ok, é o que está na reivindicação, já tinha sido até considerado pelo outro examinador.
né? E aí ele vê que o objetivo do sistema é, de fato, adaptar uma rede de transdução de sequência para a operação paralela, permitindo uma conversão rápida de sequências e treinamento mais rápido. Então, quando ele fala aqui de operação paralela, ele está colocando, ele está atrelando uma questão de como esse algoritmo, né, ele vai estar sendo implementado. E, em sequência, uma das vantagens dele, que é permitir uma conversão mais rápida, que é uma forma de você fazer a transdução mais rápida, e um treinamento mais rápido também. Então, ele teria essas duas vantagens, além dessa implementação física, né? Então, ele complementa, né, que a estrutura da rede é baseada em atenção, oferecendo resultados de treinamento mais rápidos nas diferentes aplicações. Então, ele não vê que o problema técnico está atrelado a, digamos assim, esse sistema fim, mas em uma parte intermediária que está tratando disso daí. Você tem um problema técnico antes de você ir para os campos específicos. Em seguida, ele conclui que o sistema reivindicado otimiza o desempenho do treinamento de uma rede neural e pode ser considerado um problema técnico. E isso também é interessante, porque em algumas jurisdições, por exemplo, como na Europa, isso é claramente considerado um problema puramente matemático, e também não teria uma questão técnica, né? Mas acho que a chave aqui é porque ele consegue associar isso a uma implementação técnica, tá? Se fosse talvez o treinamento isolado, ou você ter uma etapa de treinamento em si, sem uma conexão com um problema específico, talvez não tivesse tido essa opinião, né? Mas, então, até aqui, o que ele fez foi determinar o caráter técnico do transformador, né? E, além disso, ele complementa que o estado da técnica descreve um sistema de processamento de linguagem natural, mas não aborda o mecanismo de autotensão específico reivindicado, que é justamente a parte que foi destacada pela titular, apresentando na sua reivindicação, evidenciando as características distintivas. Além disso, então, ele conclui que, como não tem isso não é revelado pelo estado da técnica, o sistema é novo e inventivo. Então, na conclusão, apesar de forma implícita, o examinador reconhece o caráter técnico daquilo que é reivindicado e o atendimento dos requisitos básicos de patentabilidade. Então, o caso acabou sendo concedido. Então, o que a gente vê aqui é que nesse exame, algumas questões, né, que são interessantes, né? Ao tentar reivindicar um arranjo de IA, né, que é uma estrutura para um modelo, o NPI não questionou isso na questão, ele não questionou que não seria uma invenção por se tratar de algo relacionado a um programa de computador. Isso é um ponto positivo, porque mesmo com a portaria 411, a gente ainda tem algumas decisões que são inconsistentes, né? E, além disso, a gente viu um problema que parece ser relacionado a justamente essa questão multimodal das IA generativas. Você não tem necessariamente uma aplicação específica e, às vezes, você pode ser entendido como uma ferramenta matemática que não seria considerada uma invenção, né? Tendo visto o exame no NPI, gostaria de avaliar agora também como que foi o exame do pedido europeu correspondente à patente 822. Tá? Vamos seguindo aqui. Né? Primeiro, algumas considerações sobre inteligência artificial pelo IPO. Né? De forma geral, o que a gente tem que lembrar é que no IPO, para você ter uma invenção patenteável, ela tem que ser nova, apresentar atividade inventiva e possuir efeito técnico. Isso é geral, né? Uma coisa que o IPO tem de diferente, né, com relação a alguns outros países, é que ele já tem nas suas diretrizes alguns comentários especificamente voltados para a inteligência artificial. Eles não têm comentários especificamente para IA generativos, mas alguns desses problemas podem ser derivados a partir dos entendimentos derivados a partir daquilo que já foi apresentado para a inteligência artificial no geral, né? Então, uma das coisas que eles acabam pontuando é que a invenção deve ter caráter técnico e proporcionar um efeito técnico. Quando eles falam isso, eles acabam dando duas alternativas para o atendimento que uma invenção tem que ter. Ela pode ter um propósito técnico específico, né? Ou seja, ela é voltada diretamente para algum problema. Então, a gente pode pensar numa inteligência artificial que ela é desenvolvida, treinada ou configurada, vamos dizer assim,
especificamente para o reconhecimento de imagem, detecção de movimento ou outros problemas, ou então ela tem que ter uma implementação técnica específica. Você tem que ter um arranjo de IA que proporciona um benefício técnico quando implementado em hardware. Então, você teria essas duas opções para você conseguir patentear, né? Digamos assim, você conseguir sua patente para um modelo de IA geral. O IPO ele atua, nesse caso, na fase internacional e na fase nacional do pedido, né? Então, na fase internacional, ele foi autoridade de busca e ele já tinha feito alguns comentários que foram, inclusive, parecidos com o primeiro exame no Brasil, né? Que no primeiro 7.1, eles concluíram o seguinte: olha, o treinamento de uma rede neural é um algoritmo matemático e só pode contribuir para o caráter técnico de uma reivindicação se servir para um propósito técnico definido adequadamente, né? Então, basicamente, o que eles apontaram aqui é que não tem um propósito técnico específico, ele não está voltado à solução de um problema técnico específico. Então, a gente, basicamente, ele dizer que você está tratando de uma ferramenta puramente matemática, sem qualquer relação com o mundo físico, né? Isso é o que a gente consegue entender. Já na fase nacional, ele repetiu esse mesmo comentário e apontou que a melhora na velocidade de computação ou treinamento, apesar de útil, não atenderia um propósito técnico específico. E isso acabou sendo um problema, porque foi uma objeção que teve, né? E um outro comentário também que eu percebi durante esse exame é que acontece o seguinte: você tem essa questão matemática, mas na Europa também eles já têm algumas questões que são claramente definidas, que não são relacionadas a problemas técnicos, que não são considerados como um problema técnico. Então, por exemplo, na Europa, o processamento natural de linguagem ele não é considerado um problema técnico. Então, se você tem uma invenção cujo problema, vamos supor, fosse uma IA voltada para essa aplicação ao processamento natural de linguagem, isso seria desconsiderado, né? Porque eles consideram, dependendo da forma que você atribui, eles consideram que isso é diretamente atrelado a soluções no campo de linguística, a associação de símbolo de forma geral, não tem uma coisa inerentemente técnica, né? E isso também foi apontado porque, ao tentar avaliar a possibilidade de alguma reivindicação dependente auxiliar na contribuição de algo patenteável, o examinador na Europa viu que algumas dependentes definiam matéria relacionada à tradução texto a texto, né? Então, esse acaba tendo um outro problema relacionado a alguns sistemas generativos. Por exemplo, se tem um sistema como o do ChatGPT, você não teria que ter algo além, né, pelo menos isso, de uma IA voltada para a tradução, porque você não teria solução alguma de qualquer problema técnico. Enfim, seguindo em frente, o que acabou ocorrendo? Teve essa objeção à questão do propósito técnico, e qual foi a alternativa, né? A titular, ela chegou, após alguns comentários do examinador, fez algumas restrições adicionais na sua reivindicação. Então, o que eles fizeram? Naquela questão da camada de autoatenção, eles evidenciaram ainda que especificaram mais que essas camadas no codificador são configuradas para operar em paralelo. Além disso, eles colocaram mais algumas subetapas de algumas técnicas que são aplicadas, e a conclusão do examinador foi de que essas emendas, né, que é de você colocar que as camadas de autoatenção são configuradas para operar em paralelo, elas acabam implicando em um algoritmo projetado para uma arquitetura de hardware específica. Então, basicamente, o que aconteceu? Ele voltou para essa segunda condição, que ele não tem um propósito técnico específico, mas você teria uma implementação técnica específica. Então, a gente já vê que tem alguns problemas que acabam sendo relacionados à IA, que a gente acaba vendo, tipo, a insegurança, de certo modo, quando você tem o seu pedido e você quer ir para outros, explorar, né, você tentar buscar proteção em outros territórios, você tem que considerar que pode ser que tenham decisões distintas com relação àquilo que é visto como uma invenção, aquilo que é visto como um problema técnico, e às vezes você fica tendo algumas
insegurança de como você pode fazer, né? Então, a partir disso, eu queria trazer algumas considerações finais, né, que são umas conclusões sobre a situação de IA com base, né, de IA generativa com base no exame, no processamento dos casos do transformador, esse transformer. Então, a gente vê que os problemas enfrentados estão relacionados à generalização da matéria reivindicada, justamente por ter esse aspecto de ser implementado em diversas soluções tecnológicas. Você pode acabar chegando numa reivindicação que não é considerada invenção, porque você está redefinindo apenas uma ferramenta matemática ou até um conceito abstrato, se você for ver pelo entendimento dos Estados Unidos, por exemplo, né? E ao buscar uma proteção muito ampla, você vai acabar caindo nesse problema, né? Mas uma restrição desnecessária pode facilitar o design around. E aí, qual que é o problema? Se você colocar que a sua invenção, que a sua solução em um campo específico, você pode acabar perdendo a proteção, eventualmente, numa solução de um problema similar. Então, se o seu concorrente vê que você tem um modelo de IA que ele é feito de alguma forma, ou você tem uma reivindicação que cubra alguma coisa relacionada à inteligência artificial e voltado para uma aplicação específica, em tese, ele poderia tentar cobrir de uma outra forma, o que, no mínimo, dificultaria a sua capacidade de alegar infração, complicaria um pouquinho mais o processo, já que você não teria tanto uma questão de literalidade, por exemplo, né? Então, a solução que você teria, que quando você vai pensar numa reivindicação, alguma coisa assim, uma patente relacionada a IA, tem que fazer esse balanço daquilo que você vai reivindicar, né? Você teria que fazer essa ligação. Aqui eu trago como por exemplo que na seção 3.3 das diretrizes do IPO, eles têm uma sugestão que é uma diretriz que pode ser implementada e que é a funcionalidade limitada ao propósito técnico pode ser alcançada ao ligá-lo às etapas do método matemático, né? Então, por exemplo, especificar quais são as entradas e as saídas da sequência de etapas podem fazer uma relação com o propósito técnico, né? Alternativamente, o que a gente vê também que é importante por exemplo, como o próprio NPI considerou que a otimização do desempenho de treinamento e aceleração do processo, ele pode ser considerado um problema técnico. Então, uma outra alternativa, ao invés de você limitar a sua reivindicação para um sistema com uma solução específica, seria você pensar justamente uma forma de você fazer essa conexão com o hardware. Como que você vai conseguir fazer essa conexão, digamos assim, para um sistema computacional, um sistema de hardware para computador, que poderia ser não tão específico e você não garantir, digamos assim, um tipo de proteção suficiente ou desejado, né? Mas que eu acho que, acima de tudo, quando a gente vai considerar um pedido de IA, uma patente para IA, né, com base no processamento, né, desse caso sobre os transformers, é que quando esse tipo de coisa pode ser questionado pelo NPI, né? Então, você pode ter como estratégia buscar reivindicar algo amplo, né, mas garantir no seu pedido, no seu relatório descritivo, fundamentação suficiente para eventuais objeções, né? Então, por exemplo, se você considerar que cada território, nem todos os territórios têm uma lei específica, tem uma prática específica ou prevê exatamente como vai ser, e isso ainda pode mudar, né, ao longo dos anos, você não tem certeza daquilo que pode ser levantado em cada exame. Então, e você não, para você talvez fugir, digamos assim, de uma questão de elegibilidade, né, que isso pode levar ao indeferimento do pedido, seria você ter recursos para argumentar, ou seja, o caráter técnico dele, né, o seu propósito técnico, e talvez a sua implementação em hardware. Então, além de você fazer o seu pedido de IA mirando, né, digamos assim, numa suficiência descritiva, que também é um requisito de patentabilidade, para possibilitar a reprodução da invenção, seria importante, né, se você quer buscar algo muito genérico ou muito amplo, tentar fundamentar ao máximo essa capacidade de adaptação da invenção em casos de exame também, para você tentar estar preparado para situações adversas que possam ter. Então, feitas essas pequenas conclusões, né,
sobre a questão de IA generativa, que são muito amplas. Acabo aqui, né, agradeço a todos e fico à disposição para perguntas. Obrigado, Léo, pela apresentação. Eu acho que esse caso, né, acaba sendo bastante interessante a gente olhar, né, como que uma aplicação de caráter computacional foi considerado uma aplicação técnica pela NPI, né? E a gente vê que hoje em dia tem tantas inovações que estão realmente no campo de software, né? Que a base de tantas inovações estão no campo computacional, que é natural que a gente comece a ter aplicações de campo computacional, né? E aí essa interpretação do que é uma solução técnica para um problema técnico talvez precise ser um pouco ampliada, né, para uma aplicação no campo computacional, que é exatamente esse caso do Google, né? Então, assim, talvez a gente nem precise falar da mudança do texto, mas apenas ampliar esse mindset, né, do que é técnico. Não necessariamente é num carro ou na medicina ou, né, sei lá, numa previsão de tempo e etc., né? A gente só pensar que isso pode também, né? O campo computacional também é um campo técnico. Valéria, você quer complementar? E acho que tem uma pergunta no chat também, sei que a gente já está com o tempo um pouquinho curto. Não, só rapidinho. É só para lembrar que é um setor econômico como outro qualquer, né? O setor de TICs ele também merece invenções, né, relacionadas a modificações do seu setor, né? Só que o pessoal fica querendo em outros setores de atividade. Só um complemento à sua observação. Tem uma pergunta do Fábio aqui, que ele coloca: excelentes apresentações. Uma pergunta sobre a suficiência descritiva dos pedidos de patente de IA. Você pode antecipar para a gente quais são os desafios e quais são as dicas para não termos esse tipo de problema durante o exame técnico? E também, Valéria, se você quiser também trazer o seu ponto de vista, pode Pergunta ficar de à $1 milhão vontade essa. Realmente a questão da suficiência descritiva, ela tem sido um problema muito grande, porque esses sistemas são muito grandes, são muito robustos, tem muitas, o modelo em si tem muitas camadas, ele vai estar voltado ao uso em diferentes plataformas, vai estar em hardware, computação, vai estar voltado na questão, pode ser implementado por plataforma, tem os dados de treinamento, tem a questão como que você prepara esses dados. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, assim como para qualquer redação de qualquer invenção, é identificar qual que é a contribuição que você tem naquele caso específico. Se você está querendo reivindicar uma solução, né, você tem uma contribuição para uma solução específica, ou, por exemplo, nesse caso, como eles estavam tratando do mecanismo de autoatenção, o que eles deveriam, o que eles fizeram foi focar nisso e fazer a reivindicação voltada para aquilo. E, a partir daí, você vê quais são as informações que são chave para o funcionamento dessa característica. Então, nesse caso, eles descreveram bem a questão do arranjo e o fim que ele vai ter, né? Então, você já mapear isso, essas são as características centrais para você não precisar dar técnicas ou know-how desnecessário. Mas um ponto central que eu acho que vai valer para qualquer invenção relacionada a IA por exemplo, você vai ter que dizer se a invenção for voltada para o arranjo, então você deveria apresentar uma descrição bem específica do arranjo. E você está voltado, digamos assim, para o treinamento, talvez você possa dizer exemplos de parâmetros que podem ser utilizados, exemplos de rede, para poder você falar, olha, isso aqui é variável, isso aqui não é o coração da invenção, poderia ter outras funções equivalentes, né? E, de todo modo, para você deveria também dizer, se está numa questão, se a sua solução é no treinamento, você deveria explicar com muito detalhe como que você obteve os dados, quais são os dados e como que isso é relevante. Mas se a sua solução não está voltada para o treinamento, você deveria pelo menos dizer como que você obteve os dados, o tipo de estruturação, apenas dizer quais são os tipos de dados, o que eles representam, porque isso vai estar voltado justamente para possibilitar a reprodução por um técnico no assunto. O modelo também, quais são as entradas que você utiliza, quais são as saídas previstas, né, o fim que você quer, porque se você conseguir, vamos dizer assim, pensando, não é o correto pensar IA como uma caixa preta, mas para a estratégia de redação talvez valha um pouco, já que você quer pensar, cara, qual
a forma como eu consigo generalizar isso ao máximo, né, para ter maior proteção. Então, você, fazendo esse desenho, você conseguir apresentar as informações essenciais de cada etapa, já possibilite garantir, aumenta a chance de conseguir. Né? Novamente, não tem uma especificação, poucos países, talvez os Estados Unidos tenha alguns comentários sobre questão de base de dados, suficiência descritiva também, mas talvez você botar os elementos e pistas que você usa para a construção, como que você fez para chegar nesse modelo, auxiliem bastante na questão de suficiência descritiva mesmo. Bom, gente, acho que a gente já chegou numa hora já bem avançada. Queria fazer só um wrap-up rápido, só para pontuar tudo que a gente falou aqui, coisa bem rápida. Isso é uma discussão ampla, né? A gente está diante de um grande desafio, mas por tudo que a gente acabou vendo nas apresentações, a gente está um pouco em compasso de espera, né? A gente está vendo como que os países estão se movimentando, não adianta a gente tentar prever qualquer mudança nesse cenário. Uma conversa que eu tive com os colegas ontem sobre esse tema, é um tema que tem muitas dúvidas, algumas perguntas e poucas respostas, né? E respostas muito superficiais, né? Elas não respondem, né, necessariamente as questões de todos nós, tanto no nível técnico quanto no nível usual, né? Obviamente, eu não quero não faria isso como uma pergunta, até porque essa pergunta não tem resposta, né? Se não seria justo com meus colegas aqui. Mas, assim, será que é uma crítica que eu sempre faço em relação à velocidade que a tecnologia caminha versus a velocidade da legislação, né? Será que é justo medir com a mesma régua, né? 20 anos de proteção com uma tecnologia que ela tem uma obsolescência de 3 meses, você analisar com base em requisitos de patentabilidade, vamos dar o exemplo das patentes, porque é o foco do assunto aqui, atividade inventiva. O que é óbvio para um homem e o que é óbvio para uma máquina, né? Talvez um outro requisito de patentabilidade, talvez, qual é o nível de intervenção humana, né, naquela invenção, para você poder criar um novo modelo de proteção, né? A gente falou aqui na apresentação em vários modelos, várias naturezas de proteção, software, patentes, direito autoral, que discute muito a titularidade, a gente não sabe quem é o autor. Então, assim, o direito sui generis, né, a proteção de bases de dados, que é uma coisa nova. Então, assim, parece que é uma necessidade premente da gente encontrar uma maneira nova de proteger isso. Porque proteger com os modelos atuais, obviamente não vai ser o NPI, nem vai ser o Brasil que vai fazer isso. Isso é um acordo global, né? A gente tem que simplesmente estar alinhado a isso. Mas é importante que a gente comece a ver isso, a olhar isso com outros olhos. Porque senão a gente vai ficar correndo atrás, como sempre correu atrás dos problemas, né, regulatórios, e aí, eventualmente, uma bomba atômica já explodiu e a gente não tem mais como resolver isso. Isso era só uma apanhado que eu queria trazer para poder fazer um wrap-up de tudo que a gente falou aqui. Muito denso, muita informação. Isso daria para fazer um curso, inclusive, 1h15, muito pouca, 1h30, muito pouco tempo. Queria agradecer aos palestrantes, a Valéria e o Léo, brilhante, muito informativo, muito rico em informações, em dados. As pessoas estão pedindo as apresentações, a gente vai ver uma maneira de disponibilizar isso para vocês, assim, a gente vai conversar com a BPI e vai disponibilizar para vocês. Mais uma vez, agradecendo também a todos que estiveram presentes aqui até agora, horário de almoço, né? Já passou do horário de almoço, então quem ficou até aqui, obrigado, e espero vê-los em breve numa próxima oportunidade. Tchau, gente. Obrigado a todos. Tchau a todos. Boa tarde, bom almoço. Não, obrigada. Tá. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor:
as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da ABPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.